Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios e a reflexão de hoje será sobre os capítulos 14, 15 e 16. Em 1 Coríntios 14 é um capítulo de instrução. Aqui Paulo ensina aos cristãos de Coríntios como proceder nas reuniões da igreja com o intuito de estabelecer uma organização. Primeiramente, precisaremos levar em consideração que a sociedade da época não tinha as instruções e o conhecimento comparado à sociedade atual. Em segundo lugar, precisaremos considerar também que Paulo ensinava aos cristãos gentis que exerciam culturas muito diferentes do povo judeu, que já estavam acostumados com práticas dos cultos e reuniões estabelecidas desde a época de Moisés, o que provavelmente explica a razão dos demais apóstolos não pontuarem tais instruções ou até mesmo expressando preocupações quanto à ordem das reuniões. A partir deste entendimento, vamos seguir pontuando algumas das orientações que Paulo escreve à igreja e que, por estarmos em épocas e culturas diferentes, temos muitas vezes dificuldades de compreender na íntegra essas instruções a partir de um olhar considerando a sociedade ocidental. E por este motivo precisamos que o Espírito Santo nos traga a revelação desta palavra para que seja aplicada nas nossas vidas. Então, convide o Espírito Santo a ser o teu mestre para que ele lhe abra o entendimento, para conceber aquilo que o Pai quer nos entregar. A preocupação de Paulo era estabelecer uma ordem ou organização, como cita o versículo 40. Em segundo lugar, vemos Paulo dando ênfase na edificação da igreja, por se tratar de uma reunião congregacional. Ou seja, quando estivermos reunidos, precisaremos trazer à evidência aquilo que servirá para todos ou pelo menos para a maioria. E por isso ele dá ênfase à importância de buscar o dom de profecia, que em outras versões descreve como o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então Paulo instrui ao povo, a partir do versículo 1, a se esforçar para ter amor e buscar com zelo os dons espirituais. E nesta carta, a sugestão de Paulo é o dom de anunciar a mensagem de Deus. Por quê? Porque Paulo já tinha o entendimento que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, como registra Romanos 10:17. Veja que Paulo poderia sugerir o dom da cura, até porque Jesus operava muitos milagres. Mas ele recebeu a revelação no seu espírito que o dom de anunciar a palavra provocaria a fé de quem estivesse ouvindo. E para ser salvo precisa primeiramente crer em Cristo Jesus, como cita Marcos 16:16. Quanto ao falar ou orar em línguas estranhas, Paulo afirma no versículo 4 que essa prática levará o cristão a se edificar. E o que significa edificar? Edificar é o ato de construir ou fortalecer. Mas de que forma essa edificação ocorre? No versículo 2, Paulo declara que quando falamos em línguas, falamos a Deus. E no versículo 14, ele afirma que ao falar em línguas, oramos no Espírito, sem interferência da nossa mente. Ou seja, orar em línguas é uma chave que te leva a um nível de fortalecimento ou construção pessoal. É uma forma que o Espírito Santo nos concede de criarmos resistências para vencer a si mesmo e não ficarmos vulneráveis às nossas fraquezas. É uma construção que só cabe à participação do grande arquiteto dessa tão importante e maravilhosa obra que somos nós. E por esta razão deve ser feito no secreto. Mas se desejarmos fazê-lo publicamente, então Paulo nos orienta, no versículo 13, a buscar o dom da interpretação,
porque desta forma irá edificar não somente a si, mas a toda a igreja. O capítulo 15, Paulo destina este capítulo inteiro para falar sobre a ressurreição, por considerar um tema de grande relevância. Segundo estudos, Paulo escreve sobre a ressurreição em resposta a alguns membros da igreja de Coríntios que negavam a ressurreição dos mortos. Por este motivo, ele cita evidências sobre a ressurreição de Cristo. Paulo divide este capítulo da seguinte forma: sobre a ressurreição de Cristo e suas evidências, a ressurreição dos cristãos no último dia e a transformação do corpo dos filhos que aguardam a volta de Jesus. Ouça o que Paulo escreve a partir do versículo 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu poder de ferir? Paulo encerra esse capítulo com uma palavra de ânimo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. No capítulo 16, Paulo registra 3 ações de grande importância. Essas ações devem ser adotadas por todos nós cristãos. Ele inicia o capítulo registrando em levantar uma oferta aos irmãos da Judéia, haja vista os tempos difíceis que os irmãos estavam sendo submetidos. Depois ele fala de seus planos ou projetos e encerra com uma palavra de encorajamento aos irmãos de Coríntios, registrados nos versículos 13 e 14. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, e tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Meus irmãos, daqui a alguns dias romperemos o ano de 2024. Que tal aproveitarmos essa meditação e elaborarmos uma lista de pessoas que podemos abençoar? Registrar nossos planos para 2024 e também encorajar nossos irmãos e amigos com uma palavra que trará esperança. Acredito que este tempo é bem oportuno para praticarmos essas ações. Que o Espírito Santo conduza a mente e os corações dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Nídia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.